que veio antes pela lógica? Acontecimento ou lei? Era uma bela manhã de domingo. Minha esposa, Carolina, e eu estávamos passeando em Monastirak, uma bela região no centro de Atenas, ao norte de Acrópolis. Eu adoro antiguidades. Móveis antigos, gramofones velhos, livros velhos, todo tipo de coisa antiga exerce uma estranha atração em mim e tem um valor único de colecionador. Alguns cantores populares deram um charme especial ao ambiente autêntico da praça, onde acontece esse pitoresco mercado das pulgas. De repente, nossa atenção é desviada para uma exposição ao ar livre de instrumentos científicos, antiguidades de tempos remotos. O vendedor que se aproximou de nós me impressionou. Meu nome é Dimitris e meu trabalho é distinguir antiguidades autênticas de imitações. Essas foram as primeiras palavras do vendedor. Tudo que você vir neste pequeno espaço é estritamente científico, genuíno e funciona de acordo com a lei. Que lei? Eu perguntei para Dimitris. A lei que faz uma harmonia musical sair deste gramofone. A lei que governa o céu, que coloca as estrelas em suas órbitas. E nós, com esse telescópio, somos capazes de observá-las. Você observa as estrelas também com esse telescópio? Eu perguntei para Dimitris. Muitas vezes à noite, quando o céu está limpo, eu observo as estrelas. Fico encantado pelo seu brilho. Se as estrelas não seguissem o caminho estabelecido pelas leis, o céu seria uma escuridão total. Mas as estrelas seguem as leis, e é por isso que elas existem, e se movem, e enfeitam o céu. E como as estrelas conhecem as leis? Eu perguntei. Todas as estrelas conhecem todas as leis, porque elas são inteligentes. As estrelas são inteligentes? Perguntou a Carolina, surpresa. Sim. Na verdade, elas são inteligentes o suficiente para obedecer às leis do mundo celestial com absoluta precisão. Os humanos conhecem essas leis? Desconhecimento da lei é proibido. Todos somos obrigados a conhecer a lei, para sabermos por que existimos. Você lê muitos livros, Dimitris? Perguntou Carolina. Sim, eu leio sempre. Adoro livros sobre os oceanos, animais, natureza e especialmente sobre o universo e as galáxias. Essa máxima dita por esse animado vendedor de instrumentos científicos, desconhecimento da lei é proibido, ficou gravada na minha cabeça. Em outras palavras, eu sou obrigado a conhecer todas as leis? Eu me perguntava enquanto caminhava com Carolina na agitada praça do Mercado das Pulgas. Mas as leis são muitas, muitas mesmo. E novas leis estão sempre sendo criadas. Mesmo que eu leia as leis desde a manhã até a noite, durante toda a minha vida, ainda assim não será suficiente para aprendê-las todas. Eu pensei que o que disse seria uma utopia, porque no momento em que aprendemos uma lei, algum legislador está criando uma nova que talvez revogue a anterior. Durante a caminhada pela rua ao lado de Carolina, eu não parava de pensar na lei e no legislador. Então uma nova pergunta me veio à mente. No início do mundo, o que veio primeiro? O evento ou a lei? Eventos ou leis? Eu pensei no livro Uma Breve História do Tempo, escrito pelo intelectual Stephen Hawking. Eu certamente não sou cientista nem intelectual. No entanto, sempre estudei a fundo os assuntos da antiga filosofia grega e, além do mais, eu me sinto apto a me questionar, a tentar usar minha própria lógica para me fornecer respostas. E então discutir essas respostas com especialistas. O que são as leis? Você e eu sabemos que as leis são imutáveis, são únicas e existiam antes dos fatos. Os fatos são resultado das leis. Mas é claro que depois também admiramos os filósofos pré-socráticos. Tivemos Heráclito, que disse que a realidade existe na mudança. Então veio Parmênides, que disse que as mudanças são uma ilusão. A realidade é imutável. E isso incomodou muito Platão, porque esses dois grandes filósofos expressaram apenas parte da verdade, mas não toda a verdade.
Se é que houve um início para o mundo, o lendário Big Bang, naquele exato instante quando as ações dos eventos começaram a acontecer, aquele momento quando a rede da criação natural estava sendo desenhada, o que veio primeiro e o que veio em seguida? Os eventos precedem as leis ou as leis precedem os eventos? Seria inimaginável termos um evento sem as leis que o definem. Portanto, as leis vieram primeiro. Elas são perfeitas e autônomas. Certamente, é a lei que precede. Do contrário, não haveria mundo, muito menos o vendedor Dimitris, que fez com que Carolina e eu entendêssemos que somos todos obrigados a conhecer as leis para sabermos por que existimos. Hawking, Filósofos e Leis. Naquela noite, mergulhei no livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. De dentro das páginas do livro, a imagem do inspirado visionário do universo ganhou vida durante sua aparição no dia 7 de setembro de 1998, no anfiteatro da Escola Médica Heraklion, em Creta, enquanto sua voz eletrônica ainda ressoava em meus ouvidos. Em minha opinião, o positivismo é a filosofia para um médico que queira descobrir as leis que governam o universo, não trabalhar. Ninguém diz quais são essas leis com antecedência. Ao invés disso, o que as pessoas têm feito é construir teorias e ver como elas se comparam com as observações. O positivismo mencionado pelo professor Hawking é baseado em prova que resulta dessas mesmas leis. Portanto, a maior preocupação do pesquisador não deve ser se a prova científica corresponde às leis, mas sim a pergunta de Hawking: o que é a lei e o que é a natureza? Tentei encontrar algo mais no livro para me informar especificamente sobre a natureza das leis que dizem seguir os eventos. Fora da teoria e da prova científica dos eventos que acontecem no universo, eu fui incapaz de encontrar uma outra visão relevante. Em minha juventude, eu percebi que, ao ler sobre os antigos filósofos gregos, que o primeiro princípio de todas as coisas é que não há início. Tales de Mileto inaugurou a investigação cosmológica. Ele acreditava que o primeiro princípio de todas as coisas era a água, mas a água não constituía o início do mundo. Anaximandro de Mileto acreditava no infinito, que não teve início e cuja totalidade era indescritível. Heráclito acreditava no fogo como causa da condição constante da existência de todas as coisas. Pitágoras buscava a essência do mundo nas relações matemáticas presentes em tudo. Xenófanes identificou o início do mundo com uma divindade eterna, que não tem um início. Empédocles aceitava as 4 existentes formas que dizem respeito aos elementos: terra, ar, fogo e água. Anaxágoras descobriu a mente e que tudo existe desde sempre. Demócrito descobriu o átomo, que contém e é rodeado por infinidade. Sócrates e Platão acreditavam na alma do universo, que não nasceu e é imortal. Ao resumir os sábios do mundo antigo, podemos confirmar que não há uma causa para o início, mas apenas uma causa de existência, que é baseada sobre uma realidade única: leis. Uma vez Einstein perguntou: quanta liberdade teve Deus ao escolher as leis na criação do universo? Eu gostaria de tentar responder a essa pergunta. Se o universo tivesse um criador, seu grau de escolha nas leis teria de ser infinito. As leis são imensuráveis. Elas não têm dimensões materiais, mas são afirmadas por suas manifestações, na totalidade dessa existência cósmica. As manifestações das leis consistem de números, equações, fórmulas geométricas, fórmulas químicas e das variáveis dessas fórmulas. Nenhuma forma de matéria ou energia no universo pode se manifestar sem seguir a lei. Em nossos tempos, a combinação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade
Oferece ao pesquisador moderno a possibilidade de constantemente descobrir novas leis que conectam o macrocosmo com o microcosmo e assim decodificar a relação entre matéria e espírito. As leis que definem o comportamento dos mundos materiais nos dão a capacidade de compreender a importância do homem e do universo. O homem pode ficar de pé, pode enxergar, pode escutar, cheirar, tocar, pensar, mover, respirar. Isso tudo porque ele vive e existe dentro de um molde de códigos legais que incluem o homem e o universo. Não simplesmente como uma unidade, mas como um relacionamento interdependente e coexistente. A teoria do Big Bang sempre me deu a impressão de ser uma opinião interessante. Mas como conhecimento, no sentido filosófico, faltava algo. A ideia de leis desconhecidas, que foi lançada naquela manhã quando conhecemos o vendedor científico na feira, agora me ajudava a mergulhar ainda mais fundo na lei e em sua natureza, que constitui a essência de cada forma de substância no mundo material. Vamos voltar à hipótese de que o universo, de acordo com certas interpretações da teoria da relatividade, tenha se iniciado com uma grande explosão. Usando a nossa imaginação, vamos parar a explosão e marcar duas palavras no quadro negro do infinito: lei e evento. A explosão é um evento executado na maneira prevista pela lei. Se descartássemos a lei, não haveria um evento previsto por ela. Ou mesmo se houvesse, este seria automaticamente anulado. Concluímos, portanto, que a lei constitui o único princípio de transformação de uma potencialidade em uma atualidade, que é viável no mundo material. O que é a lei? Lei é a nota musical tocada pela Orquestra Sinfônica Cósmica, que é regida pelo Maestro do Mundo. Toda lei física é autoexistente, autossuficiente. Não é interpretável em sua origem, não é uma entidade, mas é predominante sobre as entidades, compõe o gênesis e o curso de cada ato da existência cósmica. A existência de leis é confirmada pela ação dos números e equações contidas na harmonia do universo. O Big Bang, se assumirmos que realmente aconteceu, não constituiu o início da existência de um universo, sendo que as leis já existiam. A natureza das leis é de origem divina e, portanto, de destino divino. Por essa razão, as leis e os eventos estão no campo da sabedoria. Se acompanharmos a explosão enquanto ela acontece, podemos notar que cada forma de matéria que aparece parece seguir um caminho definido pela lei que a regula. Imagine uma pista de corrida, com os atletas esperando na linha de partida. Suponha que o disparo da arma seja o momento do Big Bang. Cada atleta corre em sua faixa designada. E embora os eventos da matéria, representados pelos atletas, possam evoluir de acordo com seu próprio ritmo, as faixas estão prontas e as faixas estão lá. E lá estão desde muito antes do que a explosão e antes mesmo dos atletas nascerem. Essas faixas são as leis. A diferença com a pista de corrida é que na pista os atletas e as faixas estão predeterminados e são mensuráveis. As leis no universo são infinitas e imensuráveis. Vamos nos aprofundar nessas faixas. Na corrida, observaremos que os atletas hipoteticamente correm uma distância infinita. Eles retornarão ao ponto de partida e continuarão seu caminho. Isso deve acontecer porque toda jornada infinita da matéria segue uma órbita curva e nunca em linha reta. Einstein supôs que a gravidade fosse a força que se opõe às outras forças da natureza. Gravidade é a consequência do fato de que o espaço-tempo não é plano, mas que se curva sob uma influência da massa e da energia contida nela. Essa é a razão pela qual a Terra, os planetas e as galáxias se movem em órbitas curvas,
como atletas correndo em uma pista de corrida. Até alguns anos atrás, se acreditava que as órbitas curvas eram resultado de atrações gravitacionais. No entanto, hoje a ciência já estabeleceu a visão de que essas órbitas são lineares, mas são dobradas pela curva do tempo-espaço. Então podemos dizer que, enquanto os atletas correm numa faixa e devem completar a volta para retornar ao ponto de partida, agora os atletas correm em linha reta, num terreno que já é curvado. Isso é chamado em astrofísica de arco geodésico, enquanto que em filosofia constitui uma das teorias básicas que governam a natureza estável das leis. Uma boa teoria é aquela que faz previsões que podem ser testadas. Nossas teorias atuais poderiam se provar erradas através de observações, mas eu não acho isso provável. Em relação à enigmática natureza dos moldes legais sobre os quais todo o universo se sustenta, em relação a essa ideia e conteúdo da lei que governa tudo, a única solução para esse enigma permanece na submissão ao pensamento da onisciência que regula a ordem mundial. A orquestra sinfônica para a qual as notas de uma música são escritas, onde toda nota representa uma lei ou conjunto de leis, é parte de uma obra-prima de música, que em sua totalidade se refere à harmonia cósmica. O professor Hawking fala sobre a música. Eu gosto muito de música. Talvez vocês possam ver as baterias debaixo da minha cadeira. São chamadas Mozart e Mahler. Também tenho baterias chamadas Verdi e Brahms, mas não funcionam. No entanto, eu não analisaria a música em termos matemáticos. Ela fala direto com o espírito. Eu fico pensando, será que a música fala ao espírito? Ou talvez ela alinha o espírito das leis da matemática, geômetra, arte e ciência que demonstram a harmonia cósmica? Eu acredito que o professor Hawking compreendeu o que há milhares de anos atrás foi declarado por Orfeu em seus ensinamentos sobre a função da harmonia cósmica. Eu acredito que a ciência contemporânea deva dar mais atenção à natureza e à função da música. Talvez a música interprete não apenas as leis da harmonia cósmica, mas também as leis da própria alma. Numa orquestra sinfônica, as notas de uma melodia estão escritas. Se supormos que cada linha seja uma lei e que cada lei seja um evento, então teremos uma representação viva da harmonia da natureza e do mundo, na obra-prima da criação. Em um concerto, um coral ou em um balé, gostamos de ver o resultado harmônico apenas quando os bailarinos e os instrumentos seguem à risca o curso da música, através das instruções dadas pela batuta do maestro. No caso contrário, se um dos dançarinos ou um dos músicos da orquestra cometerem um erro, a harmonia toda será destruída. O mesmo acontece com a harmonia composta pelas leis do universo. Quando existe um ponto de desvio daquela lei, a harmonia é destruída. Temos, em outras palavras, um evento indesejável. À noite, sob a luz da lua e das estrelas, no tabernáculo das musas, Pitágoras ensinou seus alunos que matemática e música são a mesma ciência e que a harmonia depende de relações matemáticas específicas. Ele viu essas relações nas distâncias e revoluções dos corpos celestiais. Para Pitágoras, o princípio básico do cosmos são os números. O cosmos existe porque existe harmonia. E por essa razão, a harmonia é número. Em filosofia e na ciência, não há desvio no funcionamento de uma lei, porque a natureza da lei é divina.
Assim sendo, perfeita. Há, no entanto, a possibilidade de mudanças nas condições de uma ação que, ao invés de fazer a lei seguir seu padrão, é desviada porque um evento imprevisto ocorreu. Se observarmos novamente os atletas correndo na pista e um deles desvia-se do caminho designado pelas faixas na pista de corrida e invade a faixa do outro atleta, teremos então uma colisão de eventos, que traz uma confusão momentânea, sem, no entanto, influenciar nas linhas da pista de corrida. Por isso, acreditamos que os moldes legais do universo sempre permaneçam constantes. Se, num sistema galáctico, estrelas colidirem devido a uma causa imprevista, elas podem se desintegrar. Elas podem se dissolver em moléculas e se recombinar, sem, no entanto, transformar ou influenciar leis ou os resultados da harmonia do espaço cósmico ao seu redor. A natureza das leis é igualmente confirmada no universo e no homem. Assim sendo, nos domínios cósmicos é chamado de harmonia, e no nível humano é chamado de ética. Ética é a tendência da vontade humana para identificar a ação com o ideal, que constitui a harmonia. O pai da ética humana, Sócrates, a desenvolveu dentro do contexto das leis sociais a 1 grau, talvez acima de qualquer outro mortal no mundo. Vamos entender o significado da decisão de Sócrates de servir a lei do universo. Chegamos então à conclusão que o grande professor reconheceu o destino final dos humanos, que promete a vitória da alma através de sua ascensão às esferas celestiais. Por essa razão, ele não se desviou das linhas retas dos caminhos da vida. Os problemas da natureza das leis que definem toda forma de vida e de evolução na Terra e no mundo eram para mim uma perplexidade diária. Stephen Hawking descreve em seus livros e em suas palestras que o tempo e o universo começaram com uma grande explosão que continua até hoje e que talvez continue para todo sempre. Nesse caso, o poder de atração da gravidade significa que o universo e o próprio tempo tiveram seu início, que aconteceu há 15 bilhões de anos. O universo pode também desmoronar novamente com um Big Crunch, se a quantidade de matéria no universo for suficiente para parar a atual expansão e revertê-la. Aristóteles colocou a existência do mundo em um mecanismo automático de origem divina e acredita que a distribuição da matéria no universo é suficiente para que seja eterno. O grande filósofo acreditava que a existência do universo se manifestava numa divindade que contemplava a si mesma eternamente. Eu acredito que para darmos uma interpretação da natureza do universo, deve haver conhecimento anterior sobre a natureza da lei, e ela deve ser o veículo pelo qual um universo caminha em direção à sua evolução. Como mencionei antes, tudo no mundo da substância material está sujeito a uma especificação legal de sua função. Na busca por uma profunda interpretação da função legal da natureza, chegamos às seguintes perguntas. Seria essa bela flor que eu seguro em minha mão o resultado de certas leis que agem na direção dela e que lhe dão forma, cor, tamanho, peso? Ou talvez as leis iniciaram suas funções pelo núcleo da flor e essas se manifestaram de dentro para fora? Embora as duas versões tragam o mesmo resultado, eu estou segurando a mesma flor em minhas mãos, começo a pensar que as leis agem em ambas as direções. De fora para dentro e de dentro para fora, em todas as formas de matéria. Por exemplo, vamos supor que esse lago represente a totalidade do universo, em outras palavras, um molde dentro do qual as leis atuam. Se jogarmos uma pedra no Lago do Infinito, veremos os resultados das leis aparecerem. As leis como elas são compreendidas e medidas pelos nossos sentidos. Nessa fase inicial, percebemos um universo que é direcionado ao seu centro, para um horizonte infinito. Instruímos o editor desse filme para voltar à gravação. Vemos a direção do evento anterior em reverso.
As ondas vão em direção ao ponto onde atirei a pedra. E, finalmente, a pedra volta para minha mão. Com esses dois movimentos, compreendemos os fluxos contrários. O primeiro é o que nos faz perceber as coisas com nossos 5 sentidos e se chama evolução compreensiva. O segundo, oposto ao primeiro, conseguimos com outra instrução que dei ao editor deste filme, para que o espectador possa perceber as ações simultâneas da lei, através de uma série de atividades que dizem respeito à sua função interior, com o resultado que vemos um universo retornando à sua condição inicial, ao mesmo tempo em que flui para sua manifestação externa. A matéria manifesta sua presença através da lei, que age de dentro para fora e revela sua natureza animada. Toda matéria é viva, portanto é inteligente. Tem uma alma. Sua alma se manifesta através de seu movimento automático. Ao mesmo tempo, a lei que funciona de fora para dentro age de uma maneira que faz com que a matéria se recombine, um processo que constitui um existir universal. Portanto, em relação à totalidade de todas as coisas, a matéria é viva, inteligente e animada. Sempre que a ciência tentar interpretar o existir em um universo que ela considere inanimado, ela compreenderá apenas a constituição material de todas as coisas e nunca sua essência. Por outro lado, sempre que a ciência assumir um universo inteligente, animado e eterno, ela vai chegar a uma interpretação esotérica das leis que definirá a constituição material e a essência de todas as coisas. Quando pela primeira vez, em 1981, a ideia de simetria no funcionamento das leis passou pela minha cabeça, eu me comprometi a trabalhar duro, escrevendo meu primeiro livro intitulado O Grande Testamento. As ideias que eu tive naquela época em relação à natureza das leis e à constituição do universo não mudaram em nada. Eu resumi todas as minhas ideias no seguinte teorema pessoal. Todos os valores de massa e energia no universo, incluindo todas as manifestações das leis que as governa, têm sua contrapartida em uma unificação potencial que é chamada eternidade. Em poucas palavras, eu acredito que para o universo ser eterno, perfeito, completo e infinito, que pressupõe um início e um fim, ele deve funcionar como um sistema absoluto de expressão das leis, com tendências opositoras equivalentes que garantam sua natureza eterna. Se não for esse o caso, então eu acredito que o universo não é nada mais do que um mortal comum, que vive sem esperança num caos de números, sem destino, sem a existência de um Deus verdadeiro, já que está destinado em algum momento a desmoronar e desaparecer junto com o Deus mortal que o criou.